Olá! O tema de nossa aula de hoje de Direito Eleitoral para Concursos são as garantias e os crimes eleitorais. Primeiramente, nós vamos falar sobre as garantias eleitorais. O que são as garantias eleitorais? São as medidas que a lei toma para que o eleitor possa votar e o candidato tenha a liberdade de trabalhar na sua campanha ou não ser preso injustamente. Vamos ver o que fala sobre isso no artigo 236 do Código Eleitoral, a Lei 4737 de 1965. Artigo 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. O Código Eleitoral, ele prevê que 5 dias antes das eleições, para evitar que o eleitor não possa votar, nenhum eleitor pode ser preso. No entanto, esta regra não é absoluta. Existem casos que o eleitor, mesmo nesse período anterior às eleições e posterior às eleições, ele pode ser preso. Existem 3 casos. O primeiro seria quando ele é preso em flagrante delito. Então, quando ele é preso praticando o crime. Se isso não fosse possível, ninguém seria preso por boca de urna ou por compra de votos. Outro caso, quando o eleitor ele já conta com uma sentença penal condenatória. Então, o que acontece? O juiz ele condenou um eleitor e esse eleitor está foragido. Esse eleitor pode ser preso nesse período. Não há necessidade que essa sentença tenha transitado em julgado. Mesmo que caiba recurso, havendo uma sentença transitada em julgado, cabe a prisão do eleitor. No entanto, para os candidatos e os mesários, nós temos uma regra diferente. Vamos ver o que fala o Código Eleitoral no artigo 236, no seu parágrafo 1º. Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes das eleições. Notem-se que, neste caso, existe uma regra diferenciada para o candidato e para os mesários. Para os candidatos, o prazo que eles não podem ser presos é maior que o do eleitor. No caso de candidatos, 15 dias antes das eleições, eles não podem ser presos. E ainda, para os candidatos que tiverem condenação criminal, nesse caso, esses candidatos não podem ser presos nem mesmo com condenação criminal. Somente no caso de flagrante delito. Como isso ocorre na prática? Esse candidato, se estiver comprando votos 15 dias antes das eleições, ele pode ser preso por flagrante delito. Mas se esse candidato tiver uma sentença condenatória, para ele ser preso, é necessário aguardar o término das eleições. Para os mesários, a regra é diferente. Ele só não pode ser preso como mesário no dia das eleições, com exceção do flagrante delito. E, como eleitor normal, ele não pode ser preso 5 dias antes das eleições. Resumindo, um eleitor qualquer não pode ser preso 5 dias antes das eleições e os candidatos 15 dias depois das eleições.
Notem-se que um eleitor, 5 dias antes das eleições, até o prazo depois das eleições, ele também pode ser preso por descumprimento do salvo-conduto. Mas o que é o salvo-conduto? O que significa o salvo-conduto? Salvo-conduto é um poder que o presidente da mesa tem e o juiz eleitoral. Vamos ver o que fala o artigo 235 do Código Eleitoral. O juiz eleitoral ou o presidente da mesa receptora pode expedir salvo-conduto com a cominação de prisão por desobediência até 5 dias, em favor do eleitor que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado. Parágrafo único. A medida será válida para o período compreendido entre 72 horas antes até 48 horas depois do pleito. O juiz eleitoral e o presidente de mesa têm o poder de garantir a liberdade de qualquer eleitor. Poucas pessoas sabem, mas o presidente da mesa é a autoridade máxima na sessão. Acima do presidente da mesa, o único personagem que pode interferir é o próprio juiz eleitoral. Então, se algum eleitor estiver sendo ameaçado de não votar, este eleitor ou alguém por ele pode pedir uma salvo-conduto para o presidente da mesa. O presidente da mesa, ele vai dar uma ordem para essa pessoa que está coagindo aquela pessoa a não votar, para que essa pessoa, esse eleitor, possa chegar à sessão eleitoral. Caso o destinatário desse salvo-conduto descumpra essa norma, ele está sujeito à pena de prisão por até 5 dias e responder pelo crime de desobediência. Um exemplo prático do salvo-conduto. No estado de São Paulo, existia um cadeirante que somente poderia chegar ao local de votação com um carro adaptado. Este local de votação era uma faculdade e o portão do estacionamento da faculdade estava fechado. O que o presidente de mesa fez? Ele deu uma ordem para o diretor da faculdade abrir esse portão para que esse cadeirante chegasse até o local de votação com um carro adaptado. No caso, o diretor dessa faculdade recusou-se ao cumprimento dessa determinação do presidente da mesa e foi preso em flagrante por desobediência. Esse é um caso típico de salvo-conduto expedido pelo juiz eleitoral.